De um lado, a Câmara dos Deputados. Do outro, o Senado Federal. Na Casa do Povo, 513 deputados. Na Casa da Federação, 81 senadores. No Congresso Nacional, 594 parlamentares que criam, modificam e aprovam as leis que regem o país. Pela ordem, senador Inácio Arruda. Estão à espera exatamente da aprovação. O meu voto favorável. Eu queria registrar o meu voto favorável, constar em ata. Faça constar em ata, por gentileza. Eu espero que nós possamos continuar debatendo nos próximos anos. Criado em 1824, com a primeira Constituição do Império, o Senado foi palco dos grandes debates da história do Brasil. A abolição da escravatura, a construção de Brasília e a campanha pelas diretas já foram alguns dos capítulos que marcaram a atuação dos senadores nesses quase 190 anos. O Senado representa a Federação, por isso todos os estados e o Distrito Federal contam exatamente com o mesmo número de representantes, 3 senadores para cada unidade federativa. O mandato de um senador dura 8 anos, mas de 4 em 4 anos, os brasileiros vão às urnas para escolher 1 e 2 senadores alternadamente. Na última eleição, em 2010, foram eleitos 2 senadores por estado e pelo Distrito Federal. Em 2014, cada unidade da federação poderá eleger um novo senador. No processo legislativo, o Senado é conhecido como Casa Revisora. Os projetos de lei de iniciativa da Câmara, os de iniciativa popular e os propostos pelo Executivo começam sua tramitação pela Câmara dos Deputados. Depois de aprovados, esses projetos seguem para o Senado, onde podem sofrer alterações ou ser aprovados e seguir, enfim, para a sanção presidencial. Mas os 81 senadores podem também propor projetos de lei. Nesse caso, o Senado passa a ser a casa iniciadora. O processo se inverte e a Câmara torna-se a casa revisora. No prédio do Congresso Nacional, as cúpulas abrigam os plenários das duas casas. Na cúpula virada para baixo está o plenário do Senado Federal, onde grande parte das deliberações ocorre. Mas não é só no plenário que o Senado acontece. Declaro aberto a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Há também 11 comissões permanentes, responsáveis por temas específicos, onde as matérias são analisadas e votadas antes de ir ao plenário. Trata-se do projeto de lei PLS número 646. Algumas dessas matérias podem mesmo ser aprovadas em caráter terminativo nas comissões temáticas, o que significa que não precisam passar pelo plenário para aprovação. As CPIs, comissões parlamentares de inquérito, são temporárias e têm um período pré-determinado de duração. Elas são criadas para investigar denúncias específicas de irregularidades na ordem constitucional, econômica e social do país. O processo legislativo é a principal atribuição do Senado Federal, mas não é a única. O Senado pode funcionar também como órgão judiciário, nos casos de processo contra o presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica em crimes de responsabilidade. Cabe também ao Senado aprovar a indicação de algumas autoridades para cargos públicos, como o presidente e diretores do Banco Central. Todos os dias, o Senado Federal toma decisões que mais cedo ou mais tarde vão influenciar a vida de milhões de cidadãos. Aos senadores, cabe a tarefa de expressar a vontade do eleitor em cada momento da legislatura.
e aos brasileiros a responsabilidade de acompanhar com atenção as atuações dos legítimos representantes das unidades da Federação.